Quero saudar a todos com a paz do Senhor, né? Shabbat Shalom. Louvado seja Deus, nesta manhã de sábado. E hoje eu quero falar sobre anátema. O que significa anátema? Eu estava na minha caminhada, né? Eu costumo fazer todos os dias, né? A minha caminhada. E ali eu conversava com Deus e Deus falava comigo. E o Senhor falou comigo assim: você sabe o que significa anátema? E veio na minha mente: é mentira. O Senhor falou: anátema é versão incorreta da verdade. Eu falei: mas como assim? É como, aí o Senhor foi me explicando que a versão incorreta da verdade é como se você recebesse uma proposta de um plano real, de um plano bom, mas a pessoa que te dá aquela proposta é verdadeira, mas ele conta a história diferente da versão real. E aí você pega e começa, você adquire o plano, como é o plano da salvação também, você adquire o plano, e você adquirindo esse plano, você começa a fazer tudo errado. Certamente o plano não vai cobrir de jeito nenhum. Como se tivesse um plano de seguro no carro, né, e não determinasse os determinados fins, e não se cumprisse com aquilo ali, o seguro não cobre. Assim é a palavra de Deus, né? Anátema quer dizer versão incorreta da verdade. Se a pessoa fazer incorretamente daquilo que está na verdade, mas mesmo usando a Bíblia, mesmo usando a palavra, está na versão incorreta. E estando na versão incorreta, ele é anátema, porque ele está mentindo. Então essa pessoa é anátema. Então, realmente, se a Bíblia está falando de um jeito e a pessoa faz do outro, ou em cima do outro, ele está sendo anátema. Então tem muitos pregadores, infelizmente, muitos ensinadores que são anátema. A versão incorreta da verdade. Foi o que Deus disse para mim. E eu quero dizer para vocês que estão aqui nesta manhã e dizer para você que está ouvindo essa mensagem. Louvado seja Deus. Então não faça nada fora da palavra. Deus me deu outra parábola. Quando ainda no outro dia eu caminhava, falando assim, olha, ele falou sobre a água e o óleo, os dois componentes que se colocam no carro. Porém, não pode se misturar. A água é para um determinado fim e o óleo também para um determinado fim no motor de um carro. Ele falou assim, aqueles que dizem que meu sangue, que o sangue de Cristo, ele salva e a pessoa não precisa obedecer a palavra. Porque se a pessoa obedecer a palavra, está anulando o sangue de Cristo. Quero dizer para vocês, nenhum substitui o outro, nem a palavra substitui o sangue de Cristo, e nem Cristo, e nem o sangue de Cristo substitui a palavra. Como o óleo não substitui a água, e como a água não substitui o óleo. Ambos têm determinados fins para se cumprir, para fazer, para ter o seu devido valor. Então a água no carro tem seu devido valor e o óleo tem seu devido valor e ambos não podem misturar. Assim é a palavra de Deus e o sangue de Cristo. Cada um seu determinado fim, o seu determinado valor. Um não substitui o outro. Então Deus vem falando comigo a respeito disso daí. E sobre o que ele disse aqui. O que é anátema? A versão incorreta da verdade. Então nós temos em Gálatas capítulo 1, no versículo de número 8, versículo de número 9, nós vamos ver aqui que verdadeiramente Paulo fala sobre anátema. O que significa anátema? Mas ainda nós mesmo, um anjo vindo do céu, que vos pregue o evangelho que vai além do que vos temos pregado, seja anátema, seja mentiroso. Não temos que tirar e nem colocar. Temos que obedecer a palavra conforme está escrito. Porque se assim não fizer, sereis anátema. Aí ele disse no versículo 9, confirmando, ele disse, assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega o evangelho que vai além, que seja fora daquele que recebeste, seja anátema. Seja anátema. E isso então, realidade pura. Não adianta querer pregar o evangelho
adianta, é anátema. E muitos hoje têm se feito anátema. Naquela época já tinha aqueles que faziam anátema, por isso se fazia de anátema, né? Por isso Paulo, ele via isso. Ele também conseguia ver aqueles que eram falsos ensinadores, de outra maneira, de todos os jeitos. Olha só, porque a palavra da Escritura é loucura para os que perecem. A palavra da cruz é loucura para os que perecem. Quer dizer, a palavra da Escritura é loucura para os que perecem, mas para os salvos ela é poder de Deus. Para aqueles que querem obedecer a Escritura, ela é poder de Deus, ela é escudo, como disse o salmista Davi, ela é escudo para quem obedece. Louvado seja Deus. Isso está em 1 Coríntios 1, no versículo 18 a 21, que diz que a palavra da cruz é loucura para os que perecem, né? Louvado seja Deus. 1 Coríntios, né? Capítulo 1, né? Capítulo 1, versículo 18. Louvado seja Deus. Aleluia. Capítulo 1, versículo 18. Então veja bem que a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que obedecemos a palavra, ela é poder de Deus. Agora, para quem não quer obedecer, ela é loucura. E os ensinamentos que eu tenho dado, tenho distribuído, tem sido loucura para muitos, porque verdadeiramente eles estão numa vida de perecer e não de viver. Veja bem, nenhum dos apóstolos aceitaram os falsos ensinamentos, começando pelo apóstolo Paulo. Quero trazer para vocês aqui, vamos aqui em 1 Coríntios, 2 Coríntios, melhor dizendo, 11, no versículo de número 10. 2 Coríntios 11, né, vamos ver aqui, 2 Coríntios 11, no versículo número 10. Nenhum dos apóstolos conseguia aceitar os falsos ensinamentos, aceitar que cada um fizesse o ensinamento conforme quisesse, não segundo a vontade de Deus, o querer de Deus. Eles não aceitavam, e aqui o apóstolo Paulo se manifesta a sua indignação contra aqueles que ensinam fora da palavra, que ensinam conforme eles querem, ainda que se usa a palavra, que usando a palavra com a versão incorreta se torna anátema, se torna mentiroso. Então veja bem que muitos têm se feito mentirosos, conforme a Escritura diz que muitos têm se feito anticristo ultimamente. Louvado seja Deus. Então veja bem aí que diz, olha, ele disse aqui, 2 Coríntios 11, versículo 10, ele diz: a verdade de Cristo está em mim, e por isso não me será tirada esta glória nas regiões da Acaia, porque não vos amo, Deus o sabe. Ele diz, olha, se eu não amo vocês, Deus o sabe, porque vocês estão fazendo errado. Vocês não querem fazer certo. Vocês não querem obedecer a Escritura, não querem obedecer a palavra de Deus conforme manda a Escritura. Então como é que eu vou vos amar desse jeito? Se eu prego de acordo com a Escritura, ensino de acordo com o Messias, o Filho de Deus, ensino de acordo com a vontade de Deus, e vocês não querem. Se eu não vos amo, Deus sabe por que eu não vos amo. Porque não tem como apoiar. Você apoiar o errado, você também é errado. Não é isso? É igual aquele que compra coisas roubadas. Ele é cúmplice também. Assim são aqueles que fazem errado. E se eu apoiar aqueles que fazem errado, diz Paulo, eu também sou errado. Então você vai vendo aqui. Agora vamos para o versículo de número 12. Mas o que faço, farei para cortar a ocasião daqueles que o buscam com o intuito de seres considerados igual a nós, naquilo em que se gloriam, ou naquilo que se prega da sua maneira, do seu jeito, mas quer receber glória, quer receber grandeza, quer receber de Deus as bênçãos. E aí ele disse, eu farei de tudo para cortar essas ocasiões. Farei de tudo. Nessa época, Paulo já lutava com
contra um cristianismo anátema, que traz com quem parece a verdade, mas não é a verdade, porque não prega a verdade, não ensina a verdade, não fala a verdade, mas prega uma parte que Cristo é o Salvador, está certo, que o Messias é o Salvador, está certo, que Deus Pai fez todas as coisas, está certo, só não ensina conforme deve ser. Então é uma versão incorreta da verdade, se torna anátema. Louvado seja Deus. Porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos. Olha só, obreiro fraudulento, transformados em apóstolo de Cristo. Parece até ser, né? Parece até ser apóstolo de Cristo, ser aquele homem verdadeiro. Mas pelo seu procedimento a gente sabe que não é. Não te admire, porque o próprio Satanás transforma-se em luz, se anjo de luz. Até o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Ele fala assim, olha, o resto do povo não fica admirado por vocês ver milagres acontecer coisas que parecem de Deus, acontecer coisas mirabolantes. Não te admire, porque até Satanás se transforma em anjo de luz. Quem diz é a Bíblia, irmãos. Aqui versículo 14. Não te admira, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. E ele disse, não são muitos, pois os que os seus próprios ministros se transformam em ministros da justiça. Ele disse, olha, não são muitos que vão se converter desse meio, não. Por isso que eu estou incumbido a levar a palavra, porque eu sei que não é muitos que vai se converter, mas vai se converter alguém. Mas vai se converter alguém. Alguém vai se converter nesse meio. E Paulo lutava também. Paulo lutava para que aqueles que estavam naquela vida dos falsos ensinadores, alguns deles viessem se converter. Você vê aqui no versículo 15. E não são, pois, muitos os seus próprios ministros que se transformem em ministros da justiça. E o fim deles será conforme as suas próprias obras, seus próprios procedimentos. Qual é a obra? É seu próprio procedimento, essa é a obra de cada um. Cada um tem sua obra. É seus próprios procedimentos, é que é a sua obra. Não adianta dizer o contrário, porque não é. Então veja bem, né? Veja que nenhum dos apóstolos aceitava, né? Veja o que está escrito, né? Vamos aí, 1 Coríntios 2, no versículo 14 e no versículo 15, até o versículo 16, melhor dizendo. Vamos 1 Coríntios 1. 2, melhor dizendo, capítulo 2. 1 Coríntios, capítulo 2. No versículo 14 até o versículo 16 eu vou ler. Ora, o homem natural, veja bem. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Vocês podem ter certeza disso, que muitos não aceitam a sã doutrina, não aceitam o querer de Deus, a vontade de Deus, os requisitos da palavra, não aceitam, porque são homens ainda naturais. Ele precisa entrar para uma vida espiritual com Deus, uma vida em contato com Deus, para compreender a vontade de Deus, porque o homem natural, ele não compreende a vontade do Senhor. Ele não compreende. Ele não consegue compreender. E ele diz aqui no versículo 15, porém o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor? E quem o pode construir? Nós, porém, temos a mente lá de Cristo, a mente lá do alto.
Se é que temos além do alto, então vamos compreender a Santa Palavra. A Santa Escritura, nós vamos compreender ela. Se nós não compreendemos, é porque não temos a mente lá do alto. Aonde está Deus e aonde está Jesus, o Filho de Deus, o qual Deus ressuscitou, o Messias. Louvado seja Deus. Então, veja que nenhum dos apóstolos, nem o apóstolo Pedro, nenhum deles aceitava os falsos ensinamentos. Não aceitava de jeito nenhum. Vamos aí para ver 2 Pedro 2. Vamos voltar aí, 2 Pedro 2, vamos aí. Você vai vendo que nenhum dos apóstolos não tinha aquele que aceitava, de jeito nenhum. Então você vai vendo que verdadeiramente o apóstolo Pedro também, aqui, ele bate contra os falsos ensinadores. Veja bem, no versículo de número 1 e o versículo de número 2, 2 Pedro 2, louvado seja Deus. Ele fala aqui, olha, assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de negar o soberano Senhor, que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. Negando o próprio Filho de Deus, chega ao ponto de negar o próprio Filho de Deus. E quando se nega a palavra do Filho de Deus, nega o Filho de Deus. Porque Jesus disse, o Messias, hoje eu comentei aqui, mais cedo no culto, que está lá em João, Evangelho de São João 15, versículo 14, vós sois meus amigos se fizerem o que eu vos mando. Como muitos podem dizer, eu sou seguidor do Messias, se não obedece a palavra do Messias, se não obedece a Escritura conforme Jesus manda, como pode dizer que é amigo dele desse jeito? O amigo faz a vontade do seu amigo. E ele diz claramente, vós sois meus amigos se fizerem o que eu vos mando. E aqui Paulo continua falando, Pedro, melhor dizendo, continua batendo contra os falsos ensinadores, que ele diz assim, muitos seguirão as suas práticas libertinas. Por que libertina ou libertinagem? É porque não liberta ninguém. Ele vem como está do mundo e continua como está e diz que está seguindo o Messias, mas não obedece a palavra. Então é libertinagem, não é liberdade, não é libertos. Né? Muitos seguirão as suas práticas e por causa deles serão infamados o caminho da verdade, como hoje. O que é infamado? Escandalizado, falado mal dos crentes, de pastores, de ministros, tem sido falado mal ultimamente. Compra e não paga, tem um nome no SPC, e vai por aí agora. Na época dava cheque sem fundo, deve os outros, e não cumpre com a palavra. Enfim, o que acontece nisso tudo? Se blasfêmia contra o caminho da verdade. Por causa de quê? Por causa de ser anátema, que é a versão incorreta da verdade. Se tornou anátema. Agora vamos ver aqui, ainda em 2 Pedro 2, no versículo de número 20 e 21. Veja bem o que diz a Escritura. Pedro ainda continua falando. Portanto, se depois de teres escapado da contaminação do mundo, mediante o conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, deixaram enredar de novo, e são vencidos,
tornou seu último estado pior do que o primeiro. Era melhor nunca ter conhecido. Vamos ver o versículo 21 que ele diz, olha, pois melhor lhe fora nunca tivesse conhecido o caminho da justiça, do que depois de conhecê-lo, volver para trás, apartando-se dos santos mandamentos que lhe fora dado. Quem está dizendo é a Escritura, dos santos mandamentos que lhe fora dado. Eu quero dizer para você que diz que o sangue de Jesus substitui a palavra. Isso nunca vai acontecer. Quero dizer para você que tem gente que diz que a palavra substitui o sangue do Cordeiro de Deus. Isso também nunca vai acontecer. Cada um por seu determinado fim. Obedeça a palavra e assim serás purificado pelo sangue do Cordeiro de Deus. Se não obedecer a palavra, não tem como ser purificado. De jeito nenhum. Cada um está no seu determinado fim. É como aquilo que eu contei no começo. A água e o óleo para o funcionamento do motor. Não pode se misturar, cada um para o seu determinado fim. Deus criou todas as coisas. Cada coisa para o seu determinado fim. Ele disse que ele criou até o ímpio para o dia do mal. Então tudo tem a sua razão, porque tudo tem a sua razão e tudo tem o seu devido lugar. Não se substitui, conforme muitos têm dizido, agora eu estou em Cristo Jesus, o sangue de Jesus, se eu obedecer a palavra, eu estou tirando o valor do sangue de Jesus. Ao contrário, se você obedecer a palavra, você está valorizando o sangue do Cordeiro de Deus. Você está valorizando o sangue do Cordeiro de Deus quando você obedece. Louvado seja Deus. Quando você desobedece, você está desvalorizando. É uma coisa terrível. Tem gente que diz que o mal é bom e que o bom, que as coisas boas é má. E o Senhor disse que para que não diga que as trevas é luz e nem diga que a luz é trevas. E nem diga que o mal é bom e nem diz que o bom é mal. A Escritura nos fala sobre isso, pelo que eu não lembro onde está escrito, mas eu tenho certeza que eu já li. Não podemos fazer nada inverso. O certo é fazer certo no certo. É como se diz um ditado do mundo, você estava certo no lugar certo, no momento certo, deu certo. Porque se estiver errado no lugar errado, no momento errado, deu errado. Não pode inverter as coisas. Então veja bem que Pedro aqui ele disse, melhor lhe fora nunca ter conhecido, do que agora conhecer e não obedecer os santos mandamentos da palavra de Deus. E aí ele vai falando para frente, ele vai dizendo umas coisas. Mas eu não vou falar sobre isso mais para frente um pouco. Vou falar aqui, que é anátema, versão incorreta da verdade. Ainda que a verdade está ali, mas ele inverte essa verdade. E aí, o que se torna, o que ele falou, a verdade é verdade, ela não vai mudar. Mas o que ele falou muda o sentido da coisa. Então a versão incorreta da verdade é uma mudança de sentido da palavra, da verdade. Então se tornou anátema. A realidade é essa. Mas eu quero dizer para você que você come essa palavra e seja abençoado e entra pelo caminho da salvação em nome do Filho de Deus, o Cordeiro Santo de Deus. Que Deus os abençoe. Amém e amém.